Olá, estamos iniciando mais um programa Saúde em Foco e hoje nós iremos abordar a temática gestação, parto e puerpério, um olhar da fisioterapia. A gestação é um período em que ocorrem muitas modificações e exige alguns cuidados. E um desses cuidados é com o assoalho pélvico. Para falar sobre isso hoje, nós estamos recebendo as professoras do curso de fisioterapia Letícia Frigo e Sheila Nedel, os alunos do mestrado em Saúde Materno-Infantil Alexandre Severo e Daniela Rambo, e as acadêmicas do curso de fisioterapia Esther Vaccaro e Flávia Menezes. Bem-vindos. Então, para nós iniciarmos a nossa discussão, Sheila, eu gostaria que você explicasse para quem está nos assistindo o que é o assoalho pélvico. Bom, muito obrigada, professora Nadiesca, pelo convite. E de uma maneira geral, então, nosso assoalho pélvico ele é composto por uma estrutura óssea chamada de pelve, mais conhecida como bacia, né, popularmente chamada. E a nossa bacia ou a nossa pelve, ela não é totalmente fechada. Então, ela tem um espaço entre um lado e outro. E esse espaço de mais ou menos uns 12 centímetros na mulher compreende muitos músculos que ali estão instalados e inseridos. E esses músculos, então, são os responsáveis pelas contrações e por manter a sustentação de todos os órgãos e vísceras da nossa pelve. Sheila, e durante a gestação, qual a importância desses músculos na sustentação do feto, do útero gravídico e dos órgãos internos? Bom, muito interessante que durante a gestação, como todos vocês já devem saber, o peso da mulher aumenta muito, né? Então a gente tem uma média de que ele aumenta em torno de 9 até 12 quilos, a mulher pode ganhar, outras até mais, tem mulheres que ganham 20 quilos. Então, a importância também de não ganhar muito peso durante a gestação, porque esse mesmo assoalho pélvico, esses mesmos músculos que ali já estavam antes dela engravidar, estarão ali no mesmo local e terão que sustentar todo esse peso a mais que vem junto com a placenta, com todos os órgãos, com a criança, né, com todas as estruturas, então, que são compostas durante esse período gestacional. Então, é muito importante que durante a gestação, a mulher que pense já em engravidar, venha trabalhando esse períneo anteriormente à gravidez e durante também e depois também. Letícia, então, como qualquer outro músculo do nosso corpo, os músculos do assoalho pélvico, então, eles podem ficar fracos, né? O que leva a essa fraqueza? Quais são as consequências disso para a mulher, em especial durante a gestação, mas também para a mulher ao longo de toda a vida? Obrigada, então, Nadiesca, pelo convite. Como a Sheila vinha comentando, o assoalho pélvico ele é um músculo que pode enfraquecer como qualquer outro. Então, quando nós deixamos de treinar, por exemplo, qualquer nosso músculo na academia, ele também fica fraco. Então, as mulheres não têm o hábito de treinar o assoalho pélvico. Então, é uma musculatura que já tem uma propensão a ser enfraquecida, até porque ela sustenta todas as vísceras pélvicas. Então, a bexiga, o útero, eles estão em constante pressão sobre esse assoalho pélvico. Então, por exemplo, o sobrepeso vai levar essa mulher a ter maior sobrecarga sobre o assoalho pélvico. Mulheres, por exemplo, que fumam e acabam tendo a tosse, que leva a um aumento de pressão sobre esse assoalho pélvico. E até algumas atividades físicas, por exemplo, a corrida ou a prática do jump, que são atividades que fazem com que aumente a pressão sobre o assoalho pélvico. Claro que existe uma fala muito grande em relação ao tipo de parto que a mulher vai escolher e que isso levaria a uma propensão no enfraquecimento maior do assoalho pélvico no parto normal. Mas a gente sabe que tanto com parto normal quanto parto cesárea, se a gente fizer um treinamento dessa musculatura, a gente não vai ter nenhuma alteração. A gente vai conseguir prevenir e posteriormente ainda manter um aumento de força desse assoalho pélvico, evitando incontinências urinárias, prolapsos e outras alterações. Uhum. Alexandre, então, dentro desse contexto, né, do assoalho pélvico, a mobilidade da bacia, né, da pelve, essa movimentação também se modifica durante a gestação, já que a gente tem uma relação, como as professoras estavam falando, dessa musculatura do assoalho pélvico com os ossos da bacia. Como isso acontece durante a gestação e após o parto, enfim, ao longo da vida dessa mulher? Bom, para que a gente compreenda primeiro como é que funciona essa mecânica durante a gestação, é importante a gente pensar antes do processo da gestação, né? Nós vamos ter os ossos da bacia, né? A articulação do sacro, que é o final da coluna, né? Um osso fundido, e a coluna lombar. Todos eles vão ter uma orientação e uma mobilidade. Quem dá essa mobilidade e sustentação para essa mobilidade vão ser os ligamentos e os músculos que vão estar ali inseridos, né?
Durante a gestação, a gente vai ter uma demanda hormonal para que exista um relaxamento desses ligamentos, né? E aí o que vai acontecer em função disso? Vai haver uma abertura da pelve, né? Uma atração em função do aumento da barriga da gestante, vai gerar uma atração na lombar, uma rotação das pernas, rotação externa das pernas da mulher vai acontecer para orientar esse centro de gravidade, né? Tudo isso para que a gestação possa ocorrer adequadamente. E em função disso também, os estabilizadores primários, que seriam os ligamentos, acabam deixando a mulher propensa a desenvolver algum tipo de disfunção. Então seria interessante que a fisioterapia, no caso nós aqui como fisioterapeutas, trabalhássemos com a parte muscular para que essa musculatura atue como papel primário na estabilização dessas musculaturas. Então, como foi falado, né, a gente percebe que a fisioterapia tem um papel importante na atuação, tanto prevenção quanto tratamento dessas possíveis alterações que podem ocorrer no assoalho pélvico. E eu gostaria que vocês comentassem como seria a atuação da fisioterapia. Bom, a fisioterapia pode atuar não só, como a gente já havia falado, no período gravídico, mas em todas as fases da vida da mulher. Como a professora Letícia falou, o períneo então é um músculo que muitas vezes está esquecido, mas a gente tem que lembrar que ele é um músculo como qualquer outro do nosso corpo. A gente sugere sempre fazer uma avaliação com o fisioterapeuta, primeiramente, e depois o fisioterapeuta, dependendo desta avaliação cinético-funcional, ele vai poder sugerir os melhores exercícios. Mas aqui a gente quer lembrar que existem exercícios, sim, super simples e que as mulheres podem fazer em casa durante vários períodos do dia. Pode fazer enquanto está trabalhando, enquanto está em casa, lavando a sua louça, passando a sua roupa. Então, são exercícios teoricamente simples e que podem, sim, ser realizados em casa, mas vale lembrar que sempre é necessário fazer uma avaliação previamente. Eu acho importante a gente comentar também sobre o pré-natal, porque a gente tem aquela idealização do pré-natal como uma coisa muito para o bebê, né, que é para ver como o bebê está. E o pré-natal ele serve muito também para cuidar da mãe, porque o corpo ele está se preparando para esse parto. E a mulher vai sofrer modificações. Então, como o Alexandre comentava, eu preciso que essa mulher esteja ciente de que o corpo dela vai estar se modificando e que ela precisa sim ter cuidados diferenciais com ela. Então, ela deve sim começar um treinamento do assoalho pélvico que anteriormente ela não fazia, começar um reforço muscular, devido a essa frouxidão ligamentar que antes ela não fazia. Então, são complementos que ela vai ser informada e por isso a importância de um acompanhamento para ela chegar na gestação, chegar no final da sua gestação o mais plena possível e tudo se encaminhar para um parto extremamente adequado. Então, esses exercícios podem ser feitos em casa. Quem pode fazer, quando começar, como que a mulher que está lá nos assistindo, né? Quem ela procura, como que ela faz, tem algum risco? Então, vocês estão falando, né, a gestante, mas também a mulher ao longo da vida pode fazer. Então, vocês poderiam falar um pouquinho como é que seriam esses exercícios, alguns exemplos para a gente ilustrar isso para quem está nos assistindo? Claro. Eu acho que a primeira questão que a gente tem que sempre ressaltar, né, professora Letícia, é que todos esses exercícios, depois de uma avaliação, eles devem ser feitos sempre com a bexiga vazia. Então, isso é um dado bem importante. E alguns exercícios simples, né? Vou passar um, depois a professora Letícia pode passar mais algum. Da gente imaginar, então depois de já ter urinado, né? Tá com a bexiga vazia, a gente imaginar que tá segurando o xixi, segurando a urina. Então você inspira, quando expira, depois contrai o períneo, como se fosse segurar a urina, mantém por 1 ou 2 segundinhos e relaxa. Esse movimento simples de contração e relaxamento, ele deve ser feito numa média de mais ou menos 10 repetições, por 3 vezes de 10 repetições, todos os dias e, se possível, mais de uma vez por dia. Além desses exercícios que a mulher, então, são simples que a mulher pode fazer em casa, também tem os outros instrumentos que ela pode ir adquirindo, né? Como, por exemplo, os cones vaginais, que aí para uma fase um pouco mais evoluída desse tratamento ela também vai poder utilizar, mas de uma maneira geral são exercícios muito simples. Esse seria um exercício básico inicial que eu acredito que todas as mulheres, indiferente a faixa etária que ela estiver, desde gestante ou não gestante, se já está na menopausa, né, então com uma idade um pouquinho mais avançada, é interessante que todo mundo faça.
Claro que, como ressalva, eu acho importante a gente comentar da questão da importância mesmo da avaliação, né? A Sheila já havia comentado sobre isso, porque, claro, existem algumas mulheres que podem ter um aumento da tensão dessa musculatura e haver alguma intercorrência após fazer esse exercício. Claro, são raros os casos. Por isso que a gente ressalta que estou interessada em começar a treinar essa musculatura, quero me informar, quero começar a prevenir ou até tratar alguma disfunção que eu acredite estar relacionada à musculatura do assoalho pélvico. Procure uma avaliação, faça um plano de tratamento adequado e com certeza os exercícios de assoalho pélvico sempre irão trazer benefícios. E só para concluir nessa questão também, que é muito importante que os músculos do assoalho pélvico, a função deles é sustentar todos os órgãos pélvicos, evitar que ocorram prolapsos, como a professora Letícia falou, mas também vale ressaltar que eles aumentam o prazer da mulher durante a relação sexual, que a gente sabe que com o passar dos anos muitas mulheres vão perdendo esse desejo, essa vontade de ter relação, e uma das causas também pode ser a fraqueza dessa musculatura. Então tem a ver com a função urinária, mas também com a função sexual, né? Que também é tão importante para todas as mulheres. Flávia. Bom, então o tipo de parto pode influenciar na mobilidade, na força desses músculos? Na verdade, assim, como eu havia comentado antes, toda a gestação ela vai gerar uma sobrecarga sobre o assoalho pélvico. Então nós temos, como a Sheila comentou, o peso placentário, o peso do feto, todo o acúmulo de líquido que a mulher vai ter durante essa gestação. Então, todo o assoalho pélvico, independente de eu ter uma gestação que vai evoluir para um parto cesariano ou para um parto normal, ele merece e a mulher deve fazer um acompanhamento para cuidar desse assoalho pélvico. Porém, o parto normal, no momento do parto, ele leva a uma sobrecarga e um aumento da pressão contra o períneo. Então, na verdade, a mulher que pretende fazer um parto normal, ela pode se informar um pouco mais sobre como fortalecer essa musculatura, até para depois do parto, essa função sexual, essa função de constrição da uretra retornem normalmente. Então, que a gente tenha um retorno da função o mais adequado possível. Porque, na verdade, eu treinar o assoalho pélvico me preparando para o parto não é só para aquele momento expulsivo, e sim para, após esse parto, eu ter um retorno para as minhas funções normais o mais rápido possível. Então, considerando tudo que foi discutido aqui, eu acho importante que nós destacarmos, né, a importância que tem de nós darmos atenção para esse assoalho pélvico, né, independente da faixa etária dessa mulher. Nós estamos dando um foco para a gestante, mas também para que essa mulher que está pensando em engravidar, como vocês falaram, né, se prepare para essa gestação, se prepare para esse parto e também ao longo de sua vida, né, depois na menopausa, enfim, que essa mulher esteja preparada para essas modificações que vão acontecendo no seu corpo, né? Acho que é bem importante que nós destacarmos isso. E uma outra coisa que eu penso ser importante é nós falarmos sobre que, apesar de existirem vários tratamentos, né, para esses sintomas, para essas modificações que vocês falaram, né, da questão da mobilidade da pelve, da incontinência, dos prolapsos, né, que popularmente a gente pode dizer que é uma bexiga caída, né, o prolapso. Então, que apesar de existirem muitas formas de nós tratarmos isso, acho que o melhor caminho ainda é a prevenção, né, e a gente conscientizar a mulher sobre o uso dessa musculatura também, assim como a gente vai na academia e fortalece, né, os músculos do braço, da perna, para ficar com a perna bonita, para ficar com o braço bonito, o corpo bonito. Essa musculatura do assoalho pélvico também tem que ser lembrada, né, como uma forma de a gente garantir a saúde e evitar que problemas possam acontecer mais tardiamente, né? Não que isso só aconteça numa mulher mais velha, né? Isso pode acontecer em mulheres jovens também. Então, por isso é importante que a gente faça esse acompanhamento, essa prevenção, esses exercícios ao longo de toda a vida, né? E em especial quando a mulher está se preparando para ter um bebê. Bom, Nádia, como tu estava comentando sobre a questão da própria academia, eu acho importante comentar que tem estudos evidenciando que as mulheres que fazem exercício físico na academia, porém não fazem o treinamento do períneo, acabam tendo maior fraqueza do que as mulheres sedentárias. Isso porque
Porque a exercitação constante, ela vai fazer uma sobrecarga sobre o assoalho pélvico. Então, é importante que as mulheres que estão buscando fazer um exercício físico, que estão entrando na academia, façam sim um exercício perineal como todos os outros que estão fazendo na academia, para acabar que, por exemplo, uma força do abdômen não acabe sobrecarregando ainda mais o assoalho pélvico. E que tu comentaste também da idade, né? Atualmente a gente vê que mulheres jovens têm fraqueza dessa musculatura e cada vez mais as pessoas acabam buscando atenção a essa musculatura porque não se espera mais chegar aos 50, 60 anos e ter um sintoma para ir atrás de um benefício como esse, como a Sheila já comentou também da melhora da lubrificação na relação sexual. Então acho que são vários fatores pertinentes para a gente conseguir abordar dentro dessa temática. E que eu acho bem importante a gente ressaltar também, falando da questão agora do envelhecimento, que não é normal, com o passar dos anos, a mulher vir a usar fraldas. Tá? Então, ou absorventes noturnos, enfim, não é normal a mulher perder urina. Tá? Então, vale ressaltar que mesmo que, por exemplo, ela tenha a bexiga caída, né, a gente chama de prolapso, que ela for ter que fazer uma cirurgia, ela deve, além de fazer a cirurgia, ok, vai conversar com o seu médico, procurar um fisioterapeuta para fortalecer essa musculatura, porque como qualquer outro músculo, ela deve sim ser fortalecida. E ela estando fortalecida, essa mulher não vai precisar utilizar fraldas. Então, a incontinência urinária, a perda de urina, não é normal, não vem junto com o envelhecimento. Pode sim ser prevenida e pode também ser tratada. Em relação à gestação, é bem importante que se leve também a sério essa questão do parto, né? A gente sabe que o ideal é que essa mulher tenha um parto via vaginal, um parto também chamado de normal, mas para que isso ocorra de uma melhor maneira, é imprescindível que junto com todo o preparo que ela vai fazer para essa chegada dessa nova criança, que ela também fortaleça o seu períneo. Porque isso vai ser fundamental durante o trabalho de parto e, como a professora Letícia falou, no pós-parto. Então, a recuperação de todas as suas funções e também de sua função sexual pós-parto vai ser muito melhor preservada e vai retornar muito mais precocemente. Então, esse dado é bem importante da gente ressaltar. E como a gente já falou, são exercícios simples que todas as mulheres podem fazer. Então, elas podem procurar um fisioterapeuta, fazer essa avaliação, e ser orientada, né? Não necessariamente ela vai ter que ficar indo todas as vezes, ela vai iniciar esse programa, mas associado a isso, ela vai fazer também isso em casa, Exato. Né? Então, em qualquer idade, como nós falamos. E eu acho bem importante isso que tu colocou sobre as fraldas, né? E nós estávamos conversando sobre isso, que na mídia hoje a gente tem a fralda como um tratamento, como né? uma solução, né? Como uma solução de que, bom, eu tenho incontinência, então o tratamento é a fralda, e a fralda ela é mais discreta e aí não aparece, eu posso usar uma roupa, né? Inclusive para mulheres jovens, isso é bastante importante, não só para elas, mas em especial nas mulheres mais jovens. Então, assim, é uma forma discreta de eu tratar essa incontinência. Então, a mídia está invertendo um pouquinho nessa questão de não é esse o tratamento, isso é uma questão paliativa, né? Eu estou somente disfarçando um problema que eu tenho instalado e que existe um outro tipo de tratamento, que é o que nós estamos abordando aqui hoje. Como falávamos de atualidades, né, e a gente conversou sobre essa questão da mídia, eu acho importante a gente também falar sobre a questão laboral, né? A questão de que cada vez mais as mulheres têm jornadas de trabalho que às vezes não permitem que elas tenham hábitos adequados urinários, uma ingesta hídrica adequada, horários para ter esse esvaziamento da bexiga. Então, cada vez mais a gente conversa com mulheres que dizem, mas eu trabalho muito tempo, eu trabalho muitas horas, então eu tenho uma jornada de trabalho que às vezes não me permite ter um hábito mais adequado. E isso prejudica bastante. Por quê? Porque a gente acaba tendo um aumento do tamanho da bexiga, uma maior incidência da infecção urinária, um esvaziamento inadequado. Então, todas essas questões a gente consegue orientar nessa avaliação. Então, por isso que às vezes a gente destaca que faça uma avaliação adequada, a gente consegue ver o que são questões de hábitos, o que seria uma terapia mais comportamental e o que a gente conseguiria trabalhar com a exercitação. Eu acho que a união das duas coisas seria o ideal. Então, com essas dicas, nós encerramos mais um programa. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês
e o programa Saúde em Foco volta na semana que vem.